pessoal do Brasil por Seu Valor, a todos, já desde já peço seu joinha aí, entendeu? Se inscreva no canal e, se possível, compartilhe, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o apoio dos evangélicos, né, ao governo Bolsonaro. Foi notável, em todas as manifestações, em especial aqui em Pernambuco, mais recentemente, no dia 6 de agosto de 2022, Bolsonaro esteve aqui em Boa Viagem, onde teve um jantar, depois teve uma motociata e logo em seguida teve a Marcha para Jesus ali em Boa Viagem, na Avenida Boa Viagem. E tratava-se, claro, de um tema religioso, Marcha para Jesus, e é claro que a presença no grande número de evangélicos, realmente saltou aos olhos, a presença de lideranças religiosas. E a partir daí a gente pode fazer uma análise com relação ao apoio dos religiosos ao governo Bolsonaro e o porquê. Bem, o Bolsonaro ele sempre teve uma posição bem definida com relação a essa pauta de costumes, algo que o outro adversário político, no caso Lula, ele sempre se esquivou, e quando ele fez algumas manifestações, ele simplesmente foi contra esses princípios e valores defendidos pelos evangélicos. Vale salientar que o governo Lula, assim como o PSB aqui no estado de Pernambuco, teve muito apoio de evangélicos, de lideranças cristãs, até por falta de vigilância, de associar aquilo que se prega, seus princípios, com a pauta da esquerda, com a agenda progressista que a esquerda prega de forma declarada através de seus parlamentares lá no Congresso e através de seus chefes do Executivo, inclusive o presidente Lula e a presidente Dilma no passado recente. Mas isso chamou mais a atenção dos evangélicos em geral, porque esta pauta tem sido mais explorada durante as eleições, e Bolsonaro sempre chamando atenção e fazendo sempre questão, ele casada com a evangélica, Michele Bolsonaro, que nesta campanha tem ajudado muito o governo federal, alguns atos simbólicos dela nas aparências públicas como o presidente Bolsonaro, tem atraído muito a graça aí dos evangélicos. Não podemos esquecer aquele gesto espiritual, vamos dizer assim, da Michele Bolsonaro, comemorando a vitória, a seletiva lá no Congresso do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Lembra que era uma promessa do Bolsonaro de indicar alguém terrivelmente cristão, e ele fez essas promessas em uma igreja, e ela foi cumprida à risca. E a Michele Bolsonaro, no dia da comemoração, fez ali aquele gesto de alegria, inclusive falando em línguas, muito comum para os pentecostais. E isso é um gesto, pessoal, que realmente toca no coração dos evangélicos. Eles ficam muito atentos a isso, porque percebe-se, a boa-fé da pessoa, que a pessoa está expressando algo de fato que vem de dentro. É um casal que tem se manifestado cristão, o Bolsonaro sempre se apresenta nas igrejas, seja católica, seja evangélica, defendendo essa pauta, que é agredida pelos projetos da esquerda, em particular do PSOL e do PT. Houve muitos erros no passado, tanto de eleitores como de lideranças religiosas, como por exemplo aqui em Pernambuco, o pastor Ailton, por exemplo, o líder da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, ele apoiou, por exemplo, a candidatura do Paulo Câmara junto com o prefeito, o Geraldo Júlio, o ex-prefeito de Recife. E ele foi muito cobrado por isso, devido à pauta do Paulo Câmara. Durante a pandemia, por exemplo, o governador restringiu para as igrejas 300 membros apenas presentes nos cultos, e esses 300 teria que ter o cartão de vacinação. Enquanto eventos públicos, shows, poderia ir até 3.000 pessoas e por aí vai. Isso caracterizou uma discriminação, além da má gestão pública, é claro que é notável e salta aos olhos que o governador Paulo Câmara
deixou a desejar, não é? Então cumpriu ali o seu papel de socialista, que durante as campanhas promete, e quando é eleito ele esquece completamente as suas promessas, então governa para o partido, governa para os seus, para seus próprios interesses. Então a família imperial está em baixa aqui no estado de Pernambuco. Dificilmente, por exemplo, o PSB conseguirá reeleger alguém, né? Mesmo com a questão das urnas eletrônicas, né? Mas a inclinação hoje está mais para um candidato, pelo menos os evangélicos, que se identifique, defenda esta pauta, né, e haja sinceridade. A verdade é que o governo Bolsonaro conquistou o coração dos católicos e evangélicos aqui em Pernambuco. É claro que muitos deles ainda continuam acreditando que o ex-presidente Lula é o pai dos pobres, portanto, a constatação que se chega mediante o número de pessoas nas manifestações, que é sobrepujante, não é? De que a grande maioria realmente apoia o presidente Bolsonaro. E aqui no estado de Pernambuco irão seguir a orientação do presidente Bolsonaro com relação às suas indicações, né? Então, é isso, pessoal. A Marília Reis, aqui em Pernambuco, os institutos de pesquisas têm colocado ela em primeiro lugar, mas são aqueles mesmos institutos de pesquisas que colocam Lula na frente do Bolsonaro. Então, por aí vocês deduzem o índice de confiabilidade, que realmente é muito baixo, né? Esta última pesquisa, ela foi feita com cerca de 1.000 pessoas, então não expressa, né? Não tem aí uma representação fiel dos eleitores do estado de Pernambuco, que é um estado amplo. Então, nós temos interiores, o perfil dos eleitores, nós temos o perfil do eleitor metropolitano, né, na cidade de Recife, de Jaboatão, do Cabo, enfim. Realmente fica muito complicado acreditar nessas pesquisas e podemos dizer que a Marília Reis, de modo geral, pelo menos na área metropolitana, ela não terá o apoio dos evangélicos, né? Eu converso com alguns evangélicos, alguns da família, outros não, e muitos que se declaravam antes petista, né, inclusive parentes meus, hoje eles já se manifestam diferente, já realmente reconhecem que o Lula enganou muita gente, né? E aí não se limita só ao tema religioso, pessoal, a só essa pauta de costumes, mas efetivamente aos projetos não realizados pelo presidente Lula, né? As suas falas, né, irresponsáveis que colocam em risco a nossa liberdade, quando ele, por exemplo, ameaça restringir as redes sociais ou o controle das mídias sociais, não é? Quando ele se apresenta, não é, defendendo ditaduras, né, daqui latinos-americanas, por exemplo, o Nicolau Maduro, quando ele diz que o Partido Comunista Chinês é um exemplo, não é? Quando ele elogia Evo Morales, o ex, não é, o Fidel Castro do passado. Então, tudo isso realmente faz com que não só o povo evangélico, mas como a população de modo geral, chegue à conclusão que o Lula é página virada e aqui no Nordeste ele realmente não tem vez, não é? Então vamos aí esperar para ver, né? Há uma expectativa muito grande aqui em Pernambuco, assim como em outros estados, para o 7 de setembro, né? Pensando numa visão mais ampla a nível nacional, tudo pode acontecer a partir dessa data, né? São temas às vezes polêmicos e nem todos gostam de falar, né? Em especial no YouTube, no Facebook, mas existe até uma expectativa para que seja declarado o artigo 142, que é constitucional. Com a pressão do ministro da Defesa, né, o Paulo Nogueira, ele tem pressionado bastante o ministro Fachin do TSE a transparência das eleições, não é? Melhor dizendo, a contagem pública dos votos. A Lucifarna
já não se fala em impressão dos votos, porque o Congresso, que teve ali a influência do ministro Barroso, resolveu votar contra esta pauta. Mas o consenso que se tem é que foi negado o voto impresso devido à interferência do ministro Barroso, que certamente deve ter chantageado muitos deputados federais e senadores para que votassem contra. Deputados e senadores que têm processo no Supremo e muitos vão se candidatar à reeleição e temem, não é, uma retaliação do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que tem agido com bastante tirania à revelia da lei e da ordem, não é? Então eles têm rasgado a Constituição já no respeito ao MAI, e tudo isso faz com que alguns parlamentares se acovardem, a verdade é essa, né? Não representem seus eleitores, não defendam as pautas que eles defendiam enquanto candidatos. Então, tudo pode se esperar, né? A expectativa é muito grande de uma renovação no Congresso. Algo que incomoda muito ainda é este coeficiente eleitoral, que faz com que a grande maioria dos representantes não seja de fato aqueles escolhidos diretamente pelos eleitores. Então, na última eleição, em 2018, apenas 27 deputados federais foram escolhidos assim pelo voto efetivamente majoritário dos eleitores. Os outros foram levados pelo coeficiente eleitoral, ou seja, a verdade é que no Congresso, com esse modelo, nós não temos representação fiel, né? Então, há uma série de mudanças a ser feita, né? Há uma série de cobranças, há uma série de demandas pelo eleitor de modo geral. E esperamos agora, cada vez mais, que o envolvimento da população, a participação política, a interação, né? O perfil do eleitor mudou, e eles estão passando a enxergar a política como nunca enxergara antes. Futebol ficou em segundo ou terceiro plano. Hoje, o primeiro plano, a grande expectativa, o grande debate está no campo da política, pessoal, de norte a sul. Então, a cobrança é grande. Por isto, a reação, a reação do ministro do TSE, do ministro do Supremo, porque eles, na prática, defendem o modelo antigo, esse modelo que era do toma lá da cá na política, falando numa linguagem mais clara, em que havia acordo, suposto acordo entre os poderes, mas na realidade era a roubalheira do patrimônio público, era a política que a Itaipu patrocinava viagens de ministro do Supremo pelo mundo inteiro, patrocinavam seus confortos, e de repente chega o presidente Bolsonaro e corta tudo isso. Corta as tetas da Lei Rouanet, corta os patrocínios de propaganda que era investido, por exemplo, naquela grande emissora. Então, você mexeu realmente no vespeiro, é como você mexer no ninho de abelha. Todos passam a contra-atacar o presidente Bolsonaro. Este, de fato, tem representado a população, o interesse nacional, porque o presidente Bolsonaro ele tem um projeto de nação, um projeto de Estado. E esse projeto de Estado e de nação não dá lucro para a velha política, para os agentes da velha política. E o Estado está aparelhado. E aí a grande dificuldade em reestruturar a administração pública do país. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a vocês aí pela atenção. Peço um joinha. Aqueles que não se inscreveram e tenham a oportunidade de ver esse vídeo, por favor, se inscrevam, ajudem o canal. É mais um canal que dá voz aí aos conservadores, e os conservadores eles são suprimidos pelas plataformas da internet. Então, Facebook, YouTube, então, eles restringem, eles não deixam crescer. Por exemplo, se alguém colocar o nome aí Brasil Conservador, alguém que não é inscrito, ele não encontra o canal. Aparece Brasil alguma coisa, mas não encontra o Brasil Conservador. Então, para as pessoas se inscreverem, a necessidade de compartilhar diretamente o link para a pessoa chegar no canal, ao nível que chegou, pessoal. Então, é isso aí, pessoal, mas nós somos a maioria, nós temos aí a graça divina que está nos ajudando,
E podemos dizer, porque não, que até aqui nos ajudou o Senhor, iremos vencedores, seremos vencedores. Não é? A partir de outubro, tudo pode mudar e vamos, em suas orações, pedir a Deus que continue com suas mãos sobre a nossa presidência da República, sobre o povo brasileiro, porque é como uma muralha de Jericó, mas o povo não só irá derrubar essa muralha, não é? O nosso divino irá derrubar essa muralha da corrupção, da velha política, irá restabelecer a ordem, como eu não sei, mas nós com certeza estamos no caminho certo. Um forte abraço.